Você tem a Epístola de Tiago. Conforme já compartilhamos domingo passado, nesse mês de maio, eu estarei ministrando na carta de Tiago. Domingo passado falamos sobre provado e aprovado na fé. Próximo domingo falaremos sobre provado e aprovado na sabedoria. No quarto domingo falaremos sobre provado e aprovado na humildade. No quinto domingo falaremos sobre o tema provado e aprovado na esperança. E hoje o nosso tema é provado e aprovado no amor. Não lerei o texto agora, mas lerei ao longo da exposição. Então, se possível, permaneça com a sua Bíblia aberta. Provado e aprovado no amor. O amor é um assunto em pauta em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Essencialmente, o Senhor Jesus falou tanto sobre o amor. Apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, apóstolo João, Tiago, irmão de Jesus, que é o autor aqui deste livro. E uma característica ensinada nas Escrituras sobre o amor, em todos esses que falam sobre ele, é a praticidade do amor. Na Bíblia, amor não tem nada a ver com teoria, não é apenas um conceito. Amor tem a ver com a vida, com a prática, é algo que se materializa, vai além de sentimentos, vai além de declarações. O apóstolo do amor, João, lá na sua primeira carta, capítulo 3, verso 8, ele nos lembra disso: filhinhos, não amemos apenas de língua e de palavra, mas sim de fato e de verdade. Apóstolo Paulo diz que o amor pode ser evidenciado, mostrado e provado. Escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 8, verso 8, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Olha que coisa interessante. Apóstolo Pedro rejeitou o amor fingido, só de aparência. Ele diz assim: tendo em vista o amor não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. 1 de Pedro 1, verso 22. E Tiago vai na mesma linha, falando de um amor que se pode quase que pegar por causa dos resultados, dos frutos que ele traz. E ele lembra, desse amor como um mandamento de Cristo, que implica em fazer o bem. Está aí no verso 8 da palavra que nós vamos ler: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tiago vai nos lembrar. E Tiago tinha uma razão assim muito especial para falar desse amor prático. Porque Tiago, a gente não sabe o ano exato, mas ele escreve ali entre o ano 44, talvez até o ano 50. Bom, ele morreu por volta do ano 62, então não foi mais do que isso. Mas todos os estudiosos acreditam que Tiago escreve na época da perseguição, até porque a sua carta começa falando disso, a todos que se encontram na dispersão. E nesse tempo de dispersão, de perseguição contra a igreja, uma das virtudes mais necessárias era o amor. Era quando um cristão era acolhido por outro cristão, era quando alguém acolhia outro, que o cristianismo se tornava mais forte. Então era uma aprovação da fé, vamos dizer realmente quem crê em Cristo, mas era uma aprovação também do amor. Vamos ver o quanto que eles se amam, porque alguém que acolhesse um cristão poderia ser morto, perseguido, como aquele que estava sendo perseguido. Então era uma evidência, uma prova de amor, e o amor era absolutamente necessário naquele momento ali de pobreza, de perseguição, de dispersão. Irmãos, tudo isso nos leva a reconhecer que, de fato, todos nós somos provados no amor. Quem é que casa com alguém que não deu alguma prova de amor? João e Juliana, em algum momento se ficou claro: não, ele me ama. Ele se ama, como diz a música. Mesmo que as pessoas digam que não ligam, mas elas estão esperando que demos provas do amor que declaramos. Eu não sei se vocês têm observado, inclusive aqui no vídeo das crianças foi dito isso. Nesse tempo de pandemia, uma das atitudes mais esperadas e também mais elogiadas, mais encorajadas, mais aplaudidas, são justamente as atitudes de amor. Que bom que hoje muitos
jornais, muitos jornalistas, muitas pessoas da mídia têm tentado trazer essa verdade, que há muito amor também, há muitas manifestações de solidariedade, de generosidade, porque é nesses tempos de luta, de dificuldade, que o amor se torna ainda mais necessário, mais relevante. Mas eu te pergunto respeitosamente, e pergunto a mim mesmo, temos dado provas de que, de fato, amamos o nosso próximo? Temos sido aprovados nessa prova? Como somos provados no amor e como podemos ser aprovados no amor? Meus irmãos, se quisermos ser aprovados no amor, precisamos estar atentos a 3 ocasiões muito comuns nas quais nosso amor ao próximo é colocado à prova. Honestamente, eu acho que não tem um dia que nós não somos colocados à prova nessa questão de amar. É no trabalho, é em casa, é no trânsito, é na igreja, é onde você estiver, você é submetido à prova na questão de quanto que você ama. Mas nesse capítulo 2 do livro de Tiago, perceberemos pelo menos 3 formas de sermos provados no amor. 3 ocasiões que somos de fato provados no amor. A primeira delas está aqui do verso 1 ao verso 7, também no verso 9, e eu quero então trazer essa ocasião para que você esteja vigilante, porque você pode estar passando por ela hoje mesmo. Somos provados no amor quando somos tentados a aceitar ou rejeitar as pessoas a partir de interesses egoístas. Somos provados no amor quando somos tentados a aceitar ou rejeitar as pessoas a partir de interesses egoístas. Tiago condena enfaticamente a acepção de pessoas. Vamos lá ao verso 1, então. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Quem creu no Senhor da glória não pode fazer acepção de pessoas, não combina. A fé cristã não combina com acepção de pessoas. Essa é uma palavrinha que tem muitos significados, né? Alguns até quase contrários, um ao outro, mas vamos lá. Nesse texto, o significado que a gente encontra nos dicionários da língua portuguesa, mais próximo desse texto, abre aspas, diz assim: acepção significa parcialidade na aceitação devido a um motivo ou afeição, em particular, a algumas pessoas, em detrimento de outras. Então, na hora de selecionar, eu sou parcial, escolho esse e rejeito outra pessoa, mas, segundo os dicionários, não com critérios racionais ou critérios de mérito ou competição, mas de uma maneira subjetiva, às vezes meramente por amizade, ou por interesses, ou por aparência. E você pode pensar, e eu também pensei isso, mas quem é que não faz isso? A gente não leva todo mundo para a nossa casa, a gente não conversa com todo mundo na porta da igreja, a gente não cumprimenta todo mundo no ônibus, enfim. O que nos leva a aceitar e a rejeitar uma pessoa ou outra? Isso, irmãos, pode ser até comum, pode ser até normal, mas a Bíblia diz que essa atitude não tem nada a ver com o verdadeiro amor. Em 1 Coríntios 13, dentre as coisas que o amor não faz, lembra? Ele diz um monte de coisas que o amor não é e não faz, mas tem 3 muito importantes relacionadas a essa palavra. O amor não se envaidece, não se ensoberbece, não se ufana, não se envaidece, e o amor não procura os seus próprios interesses. O amor ágape, o amor que vem de Deus, o amor que Deus quer que nós aprendamos a amar, não procura os seus próprios interesses. Irmãos, frequentemente somos provados no amor porque frequentemente somos tentados a fazer acepção de pessoas. Mas, de acordo com a palavra de Deus, não devemos escolher nossos relacionamentos baseados no que vamos ganhar nesse relacionamento. Não podemos escolher nossos relacionamentos, nossas pessoas que vamos conversar, atender, conversar, baseado no que nós vamos lucrar naquele relacionamento. Baseado em nosso orgulho, nossa vaidade, nossa soberba, nossa percepção do que convém e o que não convém, meramente. Não façam acepção entre as pessoas que lhe trarão maiores benefícios, menores benefícios ou nenhum benefício. Tiago ilustra essa atitude pecaminosa de fazer acepção de pessoas nos versos 2 e 3. Aliás, Tiago
tinha aprendido com o irmão dele. O Tiago usa muita metáfora, muita figura de linguagem. E ele usa aqui ele abre a nossa mente para entender o que ele quer dizer da acepção de pessoas. E ele conta tipo uma história, ele levanta uma possibilidade, uma hipótese, que na verdade era muito comum e ainda é. Ele diz assim no verso 2 e 3. Se, portanto, entrarem na vossa sinagoga, que era onde judeus e muitos cristãos se reuniam, então vamos colocar, se alguém entrar no templo da Igreja Presbiteriana de Jardim Camburi, algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e temos muitos hoje em Jardim Camburi, né? Pobres andrajosos, pessoas em situação de rua, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Ele usa essa figura, essa história, para exemplificar o que é a acepção de pessoas no sentido pecaminoso desta palavra. E nós vamos ver aqui em seguida que Tiago faz algumas aplicações dessa ilustração, mostrando a insensatez que é fazer acepção de pessoas movido por intenções duvidosas e pecaminosas como preconceito, discriminação social e a vaidade. Primeira insensatez, ele mostra aqui no verso 4, acompanhe conosco. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos. Então ele mostra a insensatez do julgamento temerário, perverso e justo. Existem alguns vídeos de internet que são reais, né, de pessoas que chegaram para comprar um carro muito caro, mas estavam muito mal vestidos, né? Teve um vendedor que não quis atender, porque eu vou perder tempo com esse pobretão. E outro vendedor que foi mais humilde, né? Foi, não, pois não, vamos lá. E o camarada era muito rico. Só que ele andava mesmo de maneira mais simples. E ele vendeu o carro e ganhou uma grande comissão. Mas isso acontece lá, acontece em tantos outros lugares, porque as pessoas muitas vezes julgam temerariamente, perversamente, injustamente. No verso 5, ele fala de uma outra insensatez, de ir na contramão de Deus, que não vê a riqueza como o mundo vê. Os que para o mundo são pobres, às vezes para Deus pode ser rico. Olha o que diz o verso 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Irmãos, eu tenho muita alegria, né, da doutrina bíblica da predestinação e da eleição. Essa semana, uma pessoa me mandou uma mensagem pedindo, por favor, me fala sobre isso, está visitando a igreja, e eu tive a alegria de poder discorrer sobre isso, mandar uma mensagem para ele. Mas uma das coisas mais lindas na predestinação é porque a escolha de Deus não tem nada a ver com essa acepção humana. Deus chama para ser seu amigo, para se relacionar com Ele, pessoas de todos os tipos, de todas as raças, de todos os times, de todas as questões sociais, econômicas, tribos, povos, línguas e nações. Isso é maravilhoso. Então, quando a gente julga as pessoas por classe social, por classe de dinheiro, elege-se um presbítero, um diácono oficial, pela sua conta salário, ou qualquer atitude pecaminosa dessa, a gente vai na contramão de tudo que Deus é e faz, que nos elege incondicionalmente, que nos elege de uma maneira amorosa, poderosa, mas toda cheia de misericórdia. Terceira insensatez aqui está no verso 6, a insensatez de preferir as pessoas que às vezes mais prejudicam, oprimindo as outras pessoas. Verso 6, ele diz o seguinte, entretanto, vós outros menosprezam o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais. E a gente vê isso em todas as culturas, em todos os povos aqui no Brasil, isso é uma verdade. Quando teve aquela discussão da segunda instância, os irmãos se lembram? E aí, pode condenar ou não em segunda instância? A gente sabe que aquele negócio ali de não condenar na segunda instância só ajuda os ricos. Porque só chega a recorrer lá quem tem muito dinheiro. Porque a pessoa que é pobre não consegue nem na primeira, quanto mais na segunda.
Se conseguir um camarada muito bom lá do Ministério Público para poder defender, da Defensoria Pública, e Deus usar, glória a Deus, senão ele está preso. Então, irmãos, tratar pessoas que, por causa de questão econômica, de uma maneira especial, e diminuir as pessoas com menos poder econômico, eu tenho uma experiência particular, eu falo isso com muito carinho, muito respeito, mas quando eu estava saindo de uma outra igreja para vir para esta igreja, uma igreja que eu trabalhei e servi, que eu amo até hoje, que eu vinha para cá, algumas pessoas fizeram algumas comparações, eu disse, olha, eu estou indo servir ao povo de Deus, não importa a condição econômica, e não estou indo por condição econômica. E digo para a honra e glória de Deus, quando Deus mandou cessar o meu tempo na outra igreja, eu não fazia a mínima ideia de para onde eu ia. Cheguei a ser acusado. Eu só deve ter recebido um convite muito bom, de uma igreja muito chique. Eu não tinha recebido nenhum convite. Deus realmente me trouxe para uma igreja muito chique, glória a Deus. Mas isso não tem nada a ver com a minha escolha. Foi misericórdia de Deus. Mas a maior riqueza da igreja presbiteriana em Jardim Camburi e da igreja de Jesus em qualquer lugar da terra não são sua conta bancária, meus irmãos. Não são onde moram, não são seus carros, mas é Jesus. É a alegria desse povo. E eu hoje mesmo ouvindo a minha mãe, que é uma pessoa muito simples, ela falando, olha, eu e meu marido sempre comentamos que a gente tem tanta alegria na igreja de Camburi, porque as pessoas são simples, se vestem simples, se nos tratam de maneira simples, nos acolhem. Isso é a verdadeira riqueza do povo de Deus, meus irmãos. Mas no verso 7, há uma outra insensatez denunciada nessa acepção de pessoas. A insensatez de preferir as pessoas que mais desonram a Deus. Verso 7, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Queridos, eu não quero que ser legalista, nem condenar meus irmãos, que têm suas preferências de músicos, de times, disso, daquilo, mas muito cuidado, meus irmãos, em eleger em suas vidas pessoas que podem ser até boas em alguma coisa, no futebol, na música, na cultura, na política, mas são pessoas que desonram a Deus, que não merecem que você coloque o escudo delas no seu computador, no seu peito, no seu quarto, porque elas não temem a Deus, meus queridos. Nós devemos honrar aquelas pessoas que de fato honram a Deus. É isso que ele está falando. Vocês ficam levantando gente, fazendo acepção de pessoas que inclusive blasfemam contra Deus. Como é muito comum a maioria dos ricos fazerem, escarnecem de Deus. Muitos ricos estão, essa doença, pandemia, glória a Deus por ela, meus irmãos. Porque essa doença tem matado todo mundo muito mais rico do que pobre, mostrando que aquilo que está lá em Tiago capítulo 1, ora, irmão, porém, de condição humana, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então, para Deus não há essas diferenças. Claro que há pessoas ricas que Deus salva, que são maravilhosas, vão morar com Deus. Né? A Bíblia fala que não é impossível o rico se salvar, é difícil, mas não é possível não. E se há algum rico ouvindo essa palavra, arrependa-se, não confie na sua riqueza, crê em Cristo para você morar no céu, porque o seu dinheiro não compra a salvação eterna. Não compra a membresia da igreja, não compra um cargo na igreja. Embora essa atitude de acepção de pessoas seja até costumeira, até dentro da igreja, às vezes, ela é pecado, meus irmãos. Verso 9, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguído pela lei como transgressores. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, Romanos 2,11. Nem no que diz respeito à sua disciplina, à sua justiça. Então, se nós quisermos ser aprovados quanto ao amor, nós precisamos nos arrepender do pecado de fazer acepção de pessoas. Irmãos, por favor, não quero de maneira nenhuma condenar e nem dizer que não podemos ter amigos. Amigos são mais chegados? Claro que há, pessoas que não são mais caras, fazem parte da nossa vida, isso é natural. Mas quando estivermos reunidos, nós vamos voltar a congregar em nome de Jesus em breve. Mas quando estivermos congregados nessa igreja, você lembra dessa mensagem. Pensa assim, quem eu vou cumprimentar após o culto? Quem eu vou deixar de cumprimentar? Haja movido por amor.
Não haja movido pelos seus interesses. Não haja movido por alguém que vai te abençoar simplesmente, mas haja movido por alguém que você vai abençoar. Não saia do templo correndo sem cumprimentar as pessoas. Não importa se elas estejam vestidas bem ou mal vestidas, se elas são membros, se você conhece, se você não conhece. Não importa se é o primeiro visitante, se é a segunda vez que vem, se é a terceira vez. Não faça acepção de pessoas. Não fique grudado no seu grupinho na porta da igreja, deixando pessoas passarem e que nunca mais vão voltar porque você não teve coragem de dar um bom dia. Não assente no banco e levante do banco sem saber o nome da pessoa que está do seu lado direito ou esquerdo, pelo menos como é o seu nome, como foi a sua semana. Não convide para o seu pequeno grupo, para a sala de escola dominical, para a sua casa, somente os amigos. Peça a Deus que te fale, que mude a sua história. Chega, irmãos, de pecar dentro da igreja com acepção de pessoas, é pecado, arrependam-se. Mas, em segundo lugar, nós somos provados no amor quando somos tentados a praticar os mandamentos sem o mandamento do amor. Dos versos 8 a 13, nós vemos essa verdade. No verso 8, Tiago, no mesmo espírito do Senhor Jesus Cristo, ressalta a primazia do amor. Verso 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Lei régia, lei principal, lei que rege todos os demais mandamentos. Ele está dizendo o seguinte: nenhum mandamento pode ser praticado de maneira agradável a Deus sem que seja movido por amor. Em contraste ao mandamento do amor, ele mostra a pecaminosidade da acepção de pessoas no verso 9, conforme nós já lemos. Em seguida, no verso 10, Tiago aplica um princípio já conhecido. Leiamos o verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça um só ponto, se torna culpado de todos. Nós cremos que existe gradação de pecados no que diz respeito às suas consequências, à sua odiosidade. Mas todo pecado, ele é odioso porque ele agride, ele vai contra ao legislador perfeito que é Deus. Mas o pecado de não amar, ele vai contra a essência de Deus, porque Deus é amor. Depois do verso 11, ele toma mais dois exemplos de mandamentos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ou seja, ambos precisam ser devidamente obedecidos. Mas lembrando as palavras também do próprio Cristo, ou de João, quem odeia o seu irmão, quem é indiferente com o seu irmão, é assassino. No verso 12, somos chamados a atenção para a necessidade de coerência entre o que falamos e fazemos. Ora, se não falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Irmãos, pregar sobre este tema hoje, talvez para mim não seja tão difícil, mas o meu próprio desafio é viver coerentemente. Essa semana, eu comecei a semana pensando, meu Deus, e eu pedi a Deus misericórdia, e falei, Senhor, eu quero experimentar mais este amor. Eu quero viver essa semana e a próxima, e todos os dias da minha vida, de acordo com aquilo que eu vou pregar no próximo domingo. E Deus me provou, porque me deu várias ocasiões onde eu fui testado. E eu estava orando, segunda-feira de manhã, uma irmã que não é membro dessa igreja, está visitando a igreja, me mandou uma mensagem falando assim, pastor, estou indo visitar umas pessoas em situação de rua lá em Jacaraípe, não tenho carro para ir, e a pessoa que ia me levar não pode me levar, estou cheio de material de limpeza, o senhor pode ir comigo? E eu quero confessar aos irmãos que eu fiquei 2 horas ali relutando para dar a resposta. Eu tinha realmente alguns compromissos que eu precisava resolver, e eu ali, sim, sabe, vou, não vou, até que Deus falou, meu filho, você não tem que pensar mais nada não, deixa esse seu negócio aí e vai. E foi uma experiência extremamente significativa, enriquecedora,
para a minha própria vida. E assim nós vamos sendo provados nessa questão do amor, todos os dias, de muitas formas. E por fim, no verso 13, somos alertados para o perigo de exercitarmos o juízo sem a misericórdia. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E é perigoso para nós mesmos, porque isso reverte contra a gente. Meus irmãos, nem Tiago, nem eu queremos menosprezar a obediência à lei de Deus e a necessidade de disciplina. O verdadeiro amor confronta o pecado e o mal. Não precisamos e nem podemos escolher entre a disciplina e o amor. Alguns crentes da igreja de Corinto, por exemplo, estavam fazendo isso. E naquela igreja, alguns irmãos estavam tentando esconder o pecado de outros irmãos numa aparente atitude de amor. Mas, em 2 Coríntios 13, Paulo deixa claro que a prova de amor não consiste em fazer vistas grossas ao pecado de ninguém. Paulo se repreende severamente usando os termos reprovados e aprovados. Olha as palavras do apóstolo Paulo. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero que reconheçais que não estamos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que o façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Meu amado irmão, não faça acepção de pessoas, não faça acepção entre os mandamentos gerais e o mandamento do amor. Pratique todos os demais mandamentos em amor. O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: nós devemos ser zelosos por não matar, não roubar, e todos os demais mandamentos, não adulterar. Mas quando nós vamos obedecer e ajudar nossos irmãos a obedecer, nós precisamos fazer isso com graça, com misericórdia, com amor, com paciência. Então, Deus nos convida a praticar todos os mandamentos em amor. Porque até mandamentos praticados sem amor pode se tornar uma grande tragédia para a sua vida. Quando os demais mandamentos são exigidos sem amor, graça e misericórdia, eles se tornam juízos condenatórios. Eu já vi, né? Lembra de quarta-feira passada, eu tive a alegria de pregar na parábola, naquela história, né, do publicano e do fariseu. Lembra? Como foi a oração do fariseu? Graças te dou, porque não sou como os demais, não roubo, não adultero, eu entrego. Não sou como esse publicano. Esse é um exemplo clássico de alguém que está obedecendo os mandamentos, mas não em amor. Então, nós somos provados no amor quando somos tentados a praticar os mandamentos sem o mandamento do amor. Talvez essa seja a maior prova dos religiosos, de todas as religiões, inclusive do cristianismo. Mas a palavra de Deus nos adverte, por meio da boca de apóstolo Paulo e da sua escrita: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que sou, como silvo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, se não tiver amor, nada serei. A boa notícia, querida, é que você não precisa escolher entre a ortodoxia e o amor, entre a boa doutrina e o amor, entre os mandamentos e o amor. Não, nós podemos ter e devemos ter todos. Para que cresçamos em Cristo, não precisamos escolher entre a verdade e o amor. Lembra de Efésios 4,15? Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, seguindo a verdade em amor. Mas, em terceiro lugar, nós queremos observar com os irmãos que somos aprovados no amor quando somos tentados a exercer uma fé morta, inoperante e sem obras. Todos os demais versículos vão falar sobre isso, do verso 14 até o verso 26. No verso 14 ao 18, Tiago prova e exemplifica a inutilidade de uma fé sem obras. Vejamos. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras?
Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ou nós, calvinistas, não acreditamos que Deus concede uma fé viva e verdadeira e depois ela morre. Então nós não temos muita opção. Pessoas que estão dentro de quaisquer igrejas, sejam calvinistas ou não, mas não demonstram o que elas creem por meio de suas obras, muito provável que elas nunca tenham tido uma fé viva e verdadeira em Cristo Jesus. Porque a fé salvadora, aquela fé que é dom de Deus, que Deus implanta, lembra de Efésios 2, 1 a 10? E esse texto, depois de falar da fé implantada por Deus, da salvação pela graça, ele termina dizendo o quê? Porque somos feituras de Deus, criados por Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão ele preparou para que andássemos nelas. Então, pessoas que estão na igreja, mas não estão andando nessas obras de amor, é muito provável que ainda não sejam convertidas. Precisam de fato se arrependerem, precisam de fato se entregarem a Jesus, experimentarem a fé salvadora, que redundará em grandes obras, em grandes bênçãos, em serviço a Deus, à igreja, ao próximo, à comunidade. No verso 19, Tiago mostra que uma fé que não revela pela prática o mandamento do amor é uma fé demoníaca. E eu fico pensando, talvez essa seja uma das principais razões de muitas pessoas se tornarem ateias ou agnósticas. Por quê? Irmãos, é tanta gente que declara crer em Deus. A gente olha para um país como o Brasil, 90% ou mais se considera religioso, de qualquer que seja a religião agora. Mas não, eu creio em Deus. Eu creio que existe um Deus. Alguns chegam a disparar e dizer que Deus é brasileiro, né? Isso é terrível. Essa é mais uma heresia do nosso povo, né? Mas quando a pessoa diz que crê em Deus, mas não revela nenhum amor, ele não revela Deus, porque a Bíblia fala que Deus é amor, ele não revela a essência de Deus, ele não comunica na prática essa fé que ele declara ter. E aí uma pessoa diz, vem cá, isso é ser cristão, isso é ser religioso, isso é crer em Deus? Vivendo de uma maneira violenta, mesquinha, egoísta, que não cumprimenta a pessoa, economiza até bom dia, entra no elevador do condomínio, não sorri para ninguém, não conhece ninguém. Meus irmãos, como Deus precisa mudar a história do seu povo. E eu espero muito que nesse tempo de pandemia seja um tempo de mudança, onde muitas pessoas aprendam a exercer uma fé viva, operante, linkada, conectada com o amor. Porque essa conexão entre fé, amor e obras está presente em toda a Bíblia. O próprio Cristo reconheceu isso, falou muito sobre isso, sobre fé, amor e serviço. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. As pessoas sabem que nós somos discípulos de Jesus quando elas veem amor exalando da nossa vida. Doutrina ela vai conhecer depois que ela está na igreja, mas quando elas veem amor nas nossas vidas, falei, lá vai um discípulo de Jesus. Apóstolo Paulo exclamou, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Você imagina alguém que tenha fé para transportar um monte e não tem amor? Ele vai orar para aquele monte cair na cabeça do seu inimigo e o inimigo vai morrer. Porque tem tanta fé, mas não tem amor. Não vale de nada. E no final desse poema de apóstolo Paulo, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, ele diz que há 3 coisas que permanecem. Há 3 virtudes que andam sempre juntas, que são inseparáveis, lembra? Fé, esperança e amor. E eu teria alegria nesse mês de maio pregar sobre os 3, né? Já falei de fé, hoje de amor, e a última mensagem no final de maio falarei sobre esperança.
A igreja em Tessalônica é elogiada por Paulo por causa de seu amor abnegado e a operosidade da sua fé. E nos versos 20 a 26 desse capítulo 2, Tiago encerra a sua argumentação mostrando que a verdadeira fé justificadora é provada e evidenciada pelas obras. Vejamos. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais com a pessoa justificada por obras e não por fé somente? De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Esse texto precisa ser sempre avaliado à luz de todos os demais textos da Bíblia que falam sobre justificação. E quando você olha esse texto junto com os demais, qual é a conclusão, a síntese mais coerente com as Escrituras? É que no que diz respeito à justificação pela fé, que nos leva à salvação eterna, é exclusivo, né? É sola fide mesmo. É somente a fé em Cristo, baseada na obediência de Cristo, no amor de Cristo, na redenção de Cristo, na perfeição de Cristo, que nos é atribuída e nos faz receber o dom da salvação. Isso a Bíblia é escancaradamente enfática. Mas o que Tiago está falando aqui, é importante lembrar, irmãos, que Tiago era irmão de Jesus. Ele viu, aliás, Tiago, né, durante a maior parte do ministério terreno de Jesus, ele tinha dúvidas sobre a identidade de Jesus como filho de Deus. Provavelmente Tiago só se converteu mesmo na ressurreição, que ele se rende e fala, o meu irmão mais velho, ele não é só meu irmão mais velho porque é filho de Maria, ele é o primogênito de toda a criação, ele é o filho de Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Tiago tinha visto Jesus agir, tinha visto Jesus falar de fé, de amor e de obras. O que Tiago está falando aqui, em nome de Deus, em nome do Espírito de Deus, é que a verdadeira fé que justifica, ela é mostrada, é evidenciada, ela tem frutos, meus irmãos. A eleição é incondicional, mas o apóstolo Pedro vai dizer assim, confirmem a vossa eleição, verifiquem a vossa eleição. Não tem esse negócio de gente que fala que é predestinado, que é salvo, mas não dá nenhum fruto. Não existe fé, precisa da fé salvadora. E outra coisa importante é o seguinte, para nosso relacionamento com Deus e a salvação eterna é somente a fé. Mas as pessoas, os seres humanos, o seu vizinho, o seu irmão em Cristo, sua esposa, eles não conseguem ver seu coração. Eles precisam ver obras. Eles necessitam de ver obras. Nós não relacionamos só com Deus, relacionamos com as pessoas. Então, não se justifica diante das pessoas uma fé que não se materializa e que não se concretiza. É isso que Tiago está falando. Que toda fé salvadora que justifica em Cristo Jesus, ela vai ser observada pelos frutos. Pelo fruto você conhece a árvore. Então, Tiago não está negando a justificação pela fé em Cristo, mas ele está mostrando que se alguém realmente é justificado pela fé em Cristo, isso será reconhecido pelos seus atos. E a minha pergunta é, que atos de bondade você tem hoje exercitado? Na sua casa, no seu trabalho, no seu condomínio, na sua igreja, na cidade, no Brasil e no mundo. Quero concluir esta palavra e já convido os meus irmãos do louvor para estar conosco, nos ajudando no encerramento do culto, com uma linda canção que fala desses dois mandamentos, de amar a Deus e amar o próximo. Mas antes deles cantarem, eu quero ainda concluir
dizendo o seguinte: primeiro, todos nós somos provados no amor diariamente. Certamente, também, todos nós já fomos reprovados. Talvez mais reprovados do que aprovados, eu não sei, cada um sabe da sua história. Mas Deus persevera em nos ensinar a amar. Deus quer que nós cresçamos em amor. Deus quer não somente nos provar, Deus quer nos aprovar neste verdadeiro amor. Nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos, nós recebemos a capacidade de amar porque Ele nos amou primeiro. Então, eu deixo para você as seguintes recomendações finais. Diante das pessoas, seja o mais inclusivo possível. Não estou dizendo que você vai aprovar os pecados das pessoas, mas toda vez que você estiver diante de gente, seja o mais inclusivo. Eu sei que a gente não vai conseguir, por exemplo, cumprimentar todos na porta da igreja, eu sei que a gente vai conseguir, talvez, conhecer de perto todas as pessoas do condomínio, mas tanto quanto possível seja mais inclusivo. Trate bem as pessoas, sem acepção de pessoas, sirva as pessoas. Mas se tiver que escolher, escolha sempre aquelas pessoas que você vai abençoar mais. Diante dos mandamentos, escolha obedecer, alimentado e movido pelo amor. Escolha seguir a verdade em amor. Diante da fé e das obras, exerça as duas, exerça a fé e exerça as obras. Escolha crer, escolha ser e escolha fazer. Creia em Cristo, seja um cristão. Haja como Cristo, haja com amor. Meus irmãos, somente Deus pode nos revelar o quanto temos amado ou não. Até mesmo atos de bondade podem ser praticados sem amor. Essa possibilidade é terrível, né? É apontado por apóstolo Paulo em Coríntios 13:3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, o que nos resta nesse momento é rogar a Deus, o Espírito Santo, que nos sonde, que nos prove e que derrame mais amor em nossos corações. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado.